Agora vamos lá. Hoje eu comentei com vocês que a gente tem duas participações internacionais, né? E uma participação médica muito especial agora. Porque eu acho importante a gente entender o que está acontecendo aqui no Brasil em relação à pandemia, mas também em relação ao mundo. Os Estados Unidos sempre é uma referência para a gente, né, de país de primeiro mundo. Porque, infelizmente, ainda não há previsão para o fim da pandemia causada pela Covid-19. E aqui no Brasil já são mais de 9 milhões de casos confirmados da doença. Ou seja, uma situação que deixa todo mundo extremamente entristecido, preocupado, né? E por vezes a gente fica achando que, estamos muito longe porque somos Brasil, né? Isso está acontecendo com a gente por conta da política. E aí eu fico pensando, será que é isso mesmo? Como é que está de verdade nos outros lugares? E eu gosto muito de entender o que está acontecendo no mundo e conversar com profissionais da área de saúde de diversos países. Hoje eu converso agora com o Dr. Fábio Noro, que é mestre e doutor em radiologia. Ele está em Boston, trabalhando no hospital lá de Boston, em Harvard, nos Estados Unidos, e conversa com a gente agora. Boa tarde, Dr. Fábio Noro, que bom vê-lo. Para quem não sabe, o Fábio é meu cunhado, ele é casado com a minha irmã, né? Mas é, de fato, um excelente médico, um dos melhores na área de radiologia, extremamente respeitado no Brasil todo. Fábio, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Queria que você contasse um pouquinho como é que está a situação aí nos Estados Unidos. Obrigado, Claudinha. É um prazer falar contigo, é um prazer participar do seu programa e poder colaborar de alguma maneira, né, para informação da população. Então, aqui nos Estados Unidos, nós estamos vivendo a mesma coisa que está se vivendo no Brasil. O número de casos, a partir do momento em que começou-se a abertura gradual de bares, restaurantes, escola, o número de casos aumentou e com isso a mortalidade aumenta também. É exatamente o mesmo fenômeno que está acontecendo no Brasil e em vários outros países do mundo, né? A doença não é diferente num lugar ou no outro, enfim. Nós estamos vivendo o mesmo drama que está acontecendo no Brasil. Tá. O que pra gente, de certa forma, é assim, eu não posso falar que é reconfortante, porque não tem ninguém confortável nesse momento, mas a gente já fica entendendo que então, estamos juntos, todos em luta de uma melhora de perspectiva em relação a essa doença, né? Você falou que voltou, então, a abrir bar, restaurante. Como é que tá a situação de lockdown? Aí, eu sei que nos Estados Unidos as regras também mudam de região para região, de estado para estado, mas aí em Massachusetts, por exemplo, em Boston? Então, com o aumento do número de casos, houve uma tendência de voltar a fechar, a restringir um pouco mais, né, o movimento, diminuir o número de pessoas em bares e restaurantes. A escola é parcial, uma parte é remota, outra parte da semana é pessoal. Então, com isso, na tentativa de diminuir um pouco a curva novamente, né? Mas, para você ter uma ideia, em termos assim gerais, aqui em Boston, onde existem, a natureza tem grandes hospitais e tem um serviço de saúde muito bem estruturado, sobram leitos. No entanto, a mortalidade aqui em Boston, na verdade, a mortalidade no estado de Massachusetts em geral é exatamente a mesma mortalidade do Ceará, por exemplo. Poxa, e a gente fica chocado até com essa informação, porque a nossa sensação é que a mortalidade aqui acontece por falta de leito, né? E a gente tinha, pelo menos muita gente tem o achismo de que já descobriu-se tanto sobre essa doença, morrem menos pessoas do que no começo. Isso não é verdade, então? Não, não é verdade. Apesar de ser um raciocínio lógico de achar que quanto melhor o sistema de saúde, menor vai ser a mortalidade, os números não refletem exatamente isso. Basta a gente olhar, por exemplo, para o Brasil, né? O Brasil tem uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes da região sul exatamente igual à da região nordeste, que são 90 mortes por 100 mil habitantes. Uhum. Então, e são sistemas de saúde completamente diversos, né? O Nordeste é mais precário o sistema de saúde do que a região Sul, Porto Alegre, e Curitiba e tudo mais. São estados mais desenvolvidos do que o estado do Nordeste. E a mortalidade é a mesma.
Se a gente for comparar, por exemplo, dentro da região sudeste, Minas Gerais tem uma mortalidade muito menor do que a de São Paulo e muito menor ainda do que a do Rio de Janeiro. Como é que se explica isso, né? Por mais que a gente tente levar para esse lado de que, imaginar logicamente de que um sistema de saúde muito bem estruturado, a mortalidade vai ser menor, os números não mostram isso, né? Se você tiver projetar isso no mundo, por exemplo, aqui, a taxa de mortalidade ela é diferente nos diversos países, né? No Brasil é um pouco maior do que nos Estados Unidos, mas é muito menor do que, por exemplo, no Reino Unido. A taxa de mortalidade no Brasil é de 2,4%, né? Ou seja, aqueles pacientes que adoecem, quantos morrem, né? 2,4%. No Reino Unido é 3,5% e tem um sistema de saúde muito melhor do que o Brasil. Aí outras variáveis entram, a faixa etária da população também isso conta. Enfim, mas por mais que a gente estude, ainda há muita coisa a ser conhecida nessa doença, né? Ainda há muitas interrogações e os números apontam para isso. Fábio, eu sei que você... Desculpa te cortar, o Skype, às vezes a gente respira e acha que o outro parou, né? Eu sei que você está na linha de frente e eu queria saber como é que está o esquema de vacinação. Você já tomou a vacina? Já tomou as 2 doses? Já tomei as 2 doses porque, como eu trabalho na emergência do hospital, o meu grupo foi um dos primeiros a ser vacinado no hospital. Então também já tomei a 2ª dose aqui. Eu tomei a vacina genética, né, que é a vacina da Moderna, como é a Pfizer também. O pessoal do hospital, né, profissionais de saúde já foram todos vacinados e começa a vacinar a população ainda, da mesma maneira como acontece no Brasil. Tá. Né? Então eu vou te pedir 2 minutinhos e eu quero depois falar sobre vacinação, tá bom? Eu vou te fazer algumas perguntas para a gente entender um pouco sobre vacina, tá bom? Bom. Até já. 2 minutinhos e a gente volta. Assunto relevante, importante e limpo. Eu apresento Vida Melhor há 10 anos, né? Não todos sabem, mas eu sou jornalista. E uma coisa que eu prezo muito no jornalismo é o jornalismo imparcial. E eu fico realmente feliz quando eu tenho a oportunidade de levar para você algo que não seja tendencioso a nada. Então, assim, bem transparente, tá bom? E sem pretensão nenhuma, mas só pra gente poder tirar as nossas próprias conclusões, porque eu acho que o ser humano é inteligente para isso, né? A gente tira as conclusões que a gente entende ser a mais correta. Doutor Fábio, direto de Boston, pra gente entender um pouquinho a situação da vacina fora do Brasil, né? Vamos tentar entender como é que tá. Doutor Fábio já tomou as 2 doses e você disse que tomou da Moderna, né? Isso, exatamente, Claudinha. A vacina, alguns meses atrás eu tive aqui no seu programa falando isso e eu dizia que a vacina era a esperança para a gente, né? Hoje ela é a esperança muito mais forte ainda, é quase uma certeza. Eu sou muito otimista que isso vai transformar completamente, como já está acontecendo no mundo. Hoje Israel já vacinou metade da população e a queda de internações é da ordem de 60%. Então, isso que aconteceu, isso que acontece com Israel vai acontecer no mundo. É só uma questão de alguns meses mais, quando vacinarmos a população. Pra você ter uma ideia do andamento também da população, por exemplo, aqui nos Estados Unidos já foram dadas 35 milhões de doses, mas isso é equivalente a menos de 10% da população. No Brasil, 2 milhões de pessoas já receberam a vacina, é um número expressivo, mas representa 1% da população. Mas nós vamos chegar lá. Então, vai haver uma vacinação, há um esforço concentrado, há várias vacinas à disposição já, todas com eficácias variadas, mas, de uma maneira geral, todas não só têm o objetivo de criar imunização, mas como prevenir a forma grave. Se a vacina for eficiente apenas para que impeça que você tenha uma forma grave, já é maravilhosa. Então, eu sou muito otimista e acho que em alguns meses a epidemia vai ser controlada com a vacinação em massa. E por mais que haja algum movimento pessimista de que acha, mas está demorando tanto, ainda não chegou minha vez de vacinar,
começa uma ansiedade maior ainda, né, pela perspectiva de que alguém já tomou a vacina e você ainda não. Parece injusto ainda, né, esse início, mas é só um pouco de paciência que mais alguns meses todo mundo vai receber a vacina, eu tenho certeza disso. É importante esse momento aqui de falar para telespectadores seus, que esclarecer para a população que ainda existe uma exceção, mas uma resistência a tomar a vacina, questiona a vacina. É preciso entender que nós estamos num navio naufragando com a possibilidade grande de morrer afogado e alguém oferece uma boia salva-vida. A questão não é perguntar se a boia salva-vida é feita pela empresa X ou Y. Isso é para salvar nossas vidas. Então, vamos usar o bom senso. A vacina é para nos salvar, certo? Então, é isso que eu gostaria, né, de deixar de mensagem, isso, né, de otimismo, né? Dias melhores virão. Os próximos meses a vacinação irá cada vez mais acelerar. Há uma tendência no mundo de usar um pool de vacinas, não uma só. Aqui no Brasil, no Brasil você está usando muita Coronavac, mas logo vem a Oxford e vão entrar as vacinas genéticas também. Então, as empresas também têm uma limitação de produção de vacina. O mundo inteiro está se vacinando ao mesmo tempo. Para se ter uma ideia, a China, que é rica e tudo mais, já vacinou 23 milhões de pessoas, mas isso para a população da China, isso não é nada. Enfim. Então é isso, uma mensagem de otimismo que essa epidemia ela vai ser controlada. Eu tenho certeza absoluta que o que está acontecendo hoje em Israel vai acontecer no mundo inteiro. Puxa, é o que todos nós esperamos, né? Você falou de paciência. A gente teve um ano inteiro que a gente esperou, quer dizer, agora são mais alguns meses e passa rápido e a gente tem que ter paciência. Só queria reforçar que, então, no seu ponto de vista, todas as vacinas, elas são confiáveis, as pessoas devem aderir à vacinação independente da marca e da procedência, né? Com certeza. Não é a menor dúvida, e é preciso entender que se hoje você tomou a Coronavac, nada impede que amanhã você tome uma outra vacina, a Pfizer. Não é uma só opção. Vão ter várias vacinas disponíveis e não há problema nenhum se as pessoas se vacinarem mais de uma vez. Então, isso não é preciso ter esse sentimento de que a vacina A é melhor do que a B. Todas vão estar disponíveis, né, num espaço razoável de tempo para todos. É só ter um pouco mais de paciência. E, obviamente, deixar a vacina primeiramente para aqueles que estão mais em riscos. A gente vê e ouve notícias a respeito de espertalhões que furam a fila. Seria o equivalente no navio naufragando alguém tomar uma boia salva-vida de um idoso, por exemplo, né? É a questão de consciência de cada um. Tá joia. Olha, muito obrigada pelo bate-papo, pelas notícias boas que você trouxe pra gente. Quer dizer que agora, como você já foi vacinado com as 2 doses, eu poderia te dar um abração, sem máscara? Com certeza absoluta. Então, é um prazer volta enorme. logo pro Brasil. Volta pro Brasil que a gente quer dar esse abraço. Muito obrigada. Saudade de você. Tá joia. Beijo grande, Fábio. Obrigada pela sua participação e até o próximo, viu? Quero você de volta aqui. Tchau, tchau. Ah, dá uma saudade, né? Olha...